Na aula de hoje vamos estudar a figura do grande escritor do século IV, São Cirilo de Jerusalém. Sobretudo, ele nos deixou as suas catequeses, as catequeses batismais e assim chamadas as catequeses mistagógicas. Então vamos aprofundar nesse escrito que, na verdade, nessas catequeses que, na verdade, são uma grande joia do cristianismo do século IV. Então, para início de conversa, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Cirilo. Ele nasce por volta do ano 315 em Jerusalém e no ano 348 foi ordenado bispo pelos eusebianos, Acácio de Cesareia e Patrófilo de Citópolis. Eusebianos aqui, cabe lembrar, são aqueles que eram sequazes de Eusébio de Nicomédia. Lembrando, Eusébio de Nicomédia era um ariano, era amigo pessoal de Ário. Ário tem uma carta endereçada a Eusébio de Nicomédia. Então, São Cirilo foi ordenado por Acácio de Cesareia e Patrófilo de Citópolis. Isso, pelo fato de ter sido ordenado por esses bispos, vai causar problema dentro dessa polêmica do contexto do Concílio de Nicéia e do arianismo. Queria que sua sede fosse independente da de Cesareia na Palestina, e por isso ele foi deposto no ano 357, mas ele foi reabilitado no ano 359 pelo Sínodo de Seleucida, pelos Omeiusianos. Mas no ano seguinte, devido ao triunfo dos Homeanos, foi de novo exilado. Voltou em 362 e exilado pelo Filo-Ariano Valente no ano 367. Volta em 387 e participa volta no ano 367 e participa depois no Concílio de Constantinopla de 381, morre por volta do ano 387. Então vocês vão lembrar o que nós estudamos sobre a crise ariana. Portanto, vejam aqui a polêmica na qual estava envolvido Cirilo. Então, para saber mais sobre o que significa, vocês vão lembrar a aula que falamos sobre os Homeusianos, ou seja, aqueles que afirmam que a usia, a substância do filho, é semelhante à do pai, a usia do pai. Depois tinham os homeanos, que eram aquele grupo incentivado muito pelo imperador, que diziam simplesmente que o filho era semelhante ao pai. Então, vejam que ele é habilitado por uns, depois exilado novamente por outros, pois nessa época do pós-concílio de Nicéia, a igreja sofreu muito e ela penou para que seja reconhecida, para que fosse reconhecida a sua fé ortodoxa. De Cirilo nós temos as seguintes obras, as 24 catequeses, das quais as 19 primeiras são dirigidas aos catecúmenos e as 5 últimas são as catequeses assim chamadas mistagógicas, endereçadas aos neófitos, aos photizômenoi, ou seja, aqueles que foram iluminados pelo batismo. Também de Cirilo nós temos uma homilia sobre João 7:5, que é a cura do paralítico, e uma carta ao imperador Constâncio sobre a aparição de uma cruz luminosa em Jerusalém no ano 351.
Inclusive, sobre as catequeses de Cirilo, existe também divergência entre os estudiosos. Alguns afirmam que as catequeses autênticas de Cirilo são só as 19 primeiras. Já as 5 últimas, ou seja, as catequeses mistagógicas, seria do seu sucessor, de João de Jerusalém. Porque alguns manuscritos, não todos, mas alguns manuscritos, nas catequeses, nas 5 últimas, nas catequeses mistagógicas, traem também o nome de João. Portanto, alguns estudiosos atribuem as 5 últimas catequeses a João de Jerusalém. O mais provável é que essas catequeses, as 24, sejam de Cirilo, mas que o seu sucessor, João de Jerusalém, ele usou essas catequeses, possivelmente até as adaptou, fez talvez alguma modificação no texto, mas nós podemos dizer que o pensamento, a estrutura geral, o conteúdo, maioritariamente é de Cirilo de Jerusalém. Cirilo, ele vai ser o grande padre da igreja, sobretudo nas suas catequeses mistagógicas, que ensinam o sentido espiritual dos sacramentos. Então, as catequeses aos catecúmenos, as 19 primeiras catequeses, falam sobre as virtudes cristãs, sobre o conteúdo da fé, mas as 5 últimas, as catequeses mistagógicas, são uma verdadeira joia da antiguidade cristã, pela beleza da explicação que ele faz. Mistagogia significa conduzir através do mistério, ou seja, o mistagogo é aquele que nos conduz através dos mistérios da nossa fé. Miste significa um mistério, é um mistério, e agen é o verbo conduzir, levar no grego, ou seja, a mistagogia nos leva através dos mistérios da nossa fé. E Cirilo o faz muito bem, é um grande mistagogo, consegue explicar maravilhosamente bem os mistérios da nossa fé. Nas catequeses, não vamos lê-la aqui por causa do tempo, mas na catequese, por exemplo, sobre a Eucaristia, ele afirma a presença real de Jesus nesse sacramento. Ele fala sobre o batismo na catequese de número 19, fala sobre o crisma na terceira catequese mistagógica. A quarta e a quinta catequeses são dedicadas ao tema da Eucaristia. Então, são esses mistérios aos quais se aproximaram aqueles que foram batizados, ou seja, os neófitos. Eles, no dia do seu batismo, além do sacramento batismal, eles receberam também o sacramento da confirmação e o sacramento da Eucaristia. E Cirilo, ao longo da semana de Páscoa, ele vai explicando esses mistérios como bom mistagogo, que conduz esses recém-batizados através dos mistérios da iniciação cristã. E aqui quero focar com vocês um tema também muito caro a Cirilo de Jerusalém, que é o tema da pneumatologia. Nesse momento estava também em voga a disputa contra aqueles que combatiam o Espírito Santo, os macedonianos, que negavam a divindade do Espírito Santo. Cirilo não entra diretamente em polêmicas, sobre a natureza do Espírito Santo,
mas nos seus textos nós vemos que ele defende clarissimamente a divindade do Espírito Santo através da ação litúrgica, da ação sacramental e também do processo de santificação do fiel, através da graça do exercício das virtudes cristãs. Tanto é assim que nós veremos os sacramentos, eles só se realizam graças à invocação do Espírito Santo, ou seja, esse gesto epiclético onde o sacerdote ele impõe as mãos sobre as oferendas ou sobre a água, de maneira que venha sobre ela o Espírito Santo para abençoá-la e santificá-la. Então, gostaria, em primeiro lugar, de trazer aqui um texto que é da catequese mistagógica, a terceira catequese, que fala sobre o sacramento da confirmação. E bem no comecinho ele diz o seguinte: batizados em Cristo e revestidos de Cristo, vós vos tornastes semelhantes ao Filho de Deus. Com efeito, Deus que nos predestinou para a adoção de filhos, tornou-nos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. Então, em primeiro lugar aqui, Cirilo está falando do que aconteceu na noite de Páscoa. Os batizados, eles foram revestidos de Cristo, por isso eles recebem uma veste branca, e se tornam semelhantes ao Filho de Deus, né? Hoje nós dizemos que nós nos tornamos filhos de Deus no único Filho, filhos no Filho. Com efeito, Deus que nos predestinou para a adoção de filhos, tornou-nos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. Isso daqui é muito profundo, ou seja, o batismo também é a antessala da nossa ressurreição final. É uma pregustação do corpo glorioso de Cristo. É uma semelhança. Então, aqueles que foram batizados recebem uma semelhança do corpo glorioso de Cristo, ou seja, recebem já as primícias da ressurreição. Isso também é um ensinamento paulino. Nós que fomos batizados, agora somos nova criatura. E se nós morremos com Cristo, também ressuscitaremos com Ele. Claro que o batismo não nos introduz na glória definitiva do corpo de Cristo, mas nos abre já as portas do céu, da eternidade, e nós começamos a saborear já nessa terra o que nós experimentaremos depois, de maneira plena, no céu. Feitos, portanto, participantes do corpo de Cristo, outro conceito importante relativo ao batismo, ou seja, o batismo nos incorpora a Cristo, nos faz membros do corpo de Cristo, portanto, da Igreja. E por isso, com toda razão, vós sois chamados cristãos, isto é, ungidos. Okay? Então, a primeira unção que nós recebemos é o batismo. Agora, São Cirilo falará também da unção do crisma. Mas pelo batismo, portanto, nós fomos incorporados à Igreja, corpo de Cristo, e assim nós somos chamados cristãos, ou seja, somos ungidos pelo batismo. Pois foi de vós que Deus disse: não toqueis nos meus ungidos. E tornaste-vos cristãos no momento em que recebestes o selo do Espírito Santo. Aqui entra o sacramento do crisma. Recebeste o selo, esse sigilo do Espírito Santo na nossa alma. E tudo isso foi realizado sobre vós em imagem, uma vez que sois imagem de Cristo.
Então, tudo isso foi realizado, né, no rito do crisma. Se realizam muitos gestos, muitas imagens da unção, sobretudo o gesto de ungir a fronte, né, daquele que foi batizado. Então, essa unção na fronte significa que aquele batizado foi cristificado, ou seja, tornou-se cristão, visto que nós somos imagens de Cristo. Na verdade, quando Cristo foi batizado no Rio Jordão e saiu das águas, nas quais deixara a fragrância de sua divindade, realizou-se então a descida do Espírito Santo em pessoa, repousando sobre ele como o igual repousa sobre o igual. Olha só aqui, Cirilo defendendo a igualdade do Espírito Santo. Se o Filho é Deus, o Espírito igualmente é Deus, e o igual desceu, repousou sobre o igual. Aqui ele fala, São Cirilo nos fala dessa, que Jesus, quando foi batizado, ele deixa nas águas, aqui a tradução talvez não é a melhor, diz que é a fragrância de sua divindade. Não é bem fragrância. O original grego, ele fala de contato, okay? Fala de toque, uma espécie de não se trata simplesmente mas de um contato da divindade nas águas, ok? É como se Cristo, ao descer as águas e ser batizado ali, aquilo que nós rezamos na liturgia, santificou as águas com o contato da sua divindade, né? Ou seja, com esse gesto. Lembrando que Jesus realizou a nossa salvação através de palavras e gestos. Então, segundo Cirilo de Jerusalém, pois esse gesto da descida de Jesus às águas do Jordão e esse contato de Jesus com essas águas, esse gesto, deixou nas águas também esse contato da sua divindade, né? Esse toque, essa presença, nós poderíamos dizer, da divindade através da água. O mesmo aconteceu convosco. Depois que subistes da fonte sagrada, o óleo do crisma vos foi administrado, imagem real daquele com o qual Cristo foi ungido, e que é, sem dúvida, o Espírito Santo. Isaías, contemplando profeticamente esse Espírito, disse em nome do Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes. Ok? Então, Cirilo faz essa comparação. Assim como aconteceu com Cristo, que desceu às águas e foi ungido pelo Espírito Santo, o mesmo aconteceu convosco. Depois que subistes da fonte sagrada, ou seja, do batismo, o óleo do crisma vos foi administrado, né? Então, o batizado, ele recebe imediatamente depois o crisma. Nós, na Igreja Latina, temos o costume de crismar mais tarde, não crismar imediatamente, né? Mas ainda nós conservamos uma segunda unção que se faz com o crisma também, mas sem as palavras da unção, né? Então, a criança, né, nós, quando batizamos a criança, deixamos a confirmação para a adolescência, a idade juvenil, e o ministro do batismo, depois de ter realizado o batismo, unge também aquele recém-batizado, a criança, com óleo na sua fronte. Mas ele não diz nada, não diz palavras, porque é um símbolo do futuro crisma que ele vai receber, né, na sua adolescência. Já nas igrejas orientais,
eles também batizam a criança e crismam imediatamente a criança. Não somente colocando o óleo santo, o óleo ungido na fronte do batizado, mas também falando as palavras da unção crismática, né? Da unção crismal. Então eles recebem o sacramento. Nas igrejas orientais recebem também, tem esse costume muito antigo de receber também o crisma no momento do batismo. Não importa se é batismo de crianças ou batismo de adultos. Já na Igreja Latina, por diversos motivos históricos, nós separamos o batismo, sobretudo no caso das crianças, né? O batismo do sacramento da confirmação. Mas é isso mesmo que aconteceu conosco, né? Ou seja, assim como Cristo, saindo das águas do batismo, ele recebe a unção do Espírito, assim também nós, depois do batismo, o seguinte sacramento da iniciação cristã é a confirmação. Cristo jamais foi ungido por homem, seja com óleo ou com outro unguento material. Mas o Pai, ao predestiná-lo como Salvador do mundo inteiro, o ungiu com o Espírito Santo. Né? Cristo, de fato o nome Cristo significa ungido, Christos. É o que nos diz Pedro: Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo. E o profeta Davi cantava: Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com seu óleo, deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. Então, Cristo é ungido por excelência, por isso o nome dele, nós o chamamos de Cristo, né? Ou seja, o ungido de Deus. Cristo foi ungido com óleo espiritual da alegria, isto é, com o Espírito Santo, chamado óleo de alegria, precisamente por ser autor da alegria espiritual. Vejam aqui que característica do Espírito Santo é a alegria espiritual. Vós, porém, fostes ungidos com o óleo do crisma, tornando-vos participantes da natureza de Cristo e chamados a conviver com ele. Então, o Espírito Santo é uma unção da alegria, né? Ou seja, essa alegria profunda que o mundo não conhece e que o mundo não pode dar, essa alegria só vem da unção que nós recebemos do Espírito. Okay? O óleo, ele é símbolo da consolação, né? Da cura. Na antiguidade, as pessoas que tinham feridas, né, para suavizar a ferida, jogavam o azeite de oliva, né, o óleo sobre as feridas, de maneira a suavizá-las. Por isso o óleo é símbolo da consolação, e essa consolação que vem do Espírito. Né? E quando nós somos consolados, depois de uma tristeza, quando recebemos a consolação de alguém, nos vem a alegria. Né? Então é o Espírito Santo, que é o Consolador, ele nos dá essa alegria verdadeira, alegria espiritual. Portanto, nós fomos ungidos com o óleo do crisma e participantes agora da natureza de Cristo para conviver com ele. Quanto ao mais, não julgueis que este crisma é um óleo simples e comum. Então, não se trata de um óleo qualquer, de um óleo simples e comum. Depois da invocação, já não é um óleo simples e comum, mas um dom de Cristo e do Espírito Santo, tornando-se eficaz pela presença da divindade. Aqui entra outra vez mais o tema importantíssimo para Cirilo da epiclese, ou seja, da invocação do Espírito Santo. Né? O sacerdote invoca, impondo as mãos, invoca a vinda do Espírito Santo.
sobre a água do batismo, ele invoca a presença do Espírito Santo sobre o óleo para santificá-lo, e também ele invoca a presença do Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho para que se transformem no corpo e no sangue de Cristo. Então, é graças ao Espírito Santo que se realiza a ação sacramental. E, portanto, o Espírito Santo é Deus, porque só Deus pode santificar o ser humano. Cirilo, ele evita polêmicas sobre o tema que estava em voga na época, essa crise do arianismo. Ele evita esses problemas e ele prefere simplesmente expor a fé, catequizar, em vez de polemizar contra os adversários da fé católica. Mas toda a doutrina trinitária e também da divindade do Espírito Santo está aqui em Cirilo. É o Espírito que, através da invocação, faz com que o óleo já não seja um óleo simples e comum, mas se torna um dom de Cristo e um dom do Espírito Santo, graças à presença da divindade. Simbolicamente, ou misticamente, poderíamos traduzir também, unge-se com ele a fronte e os outros membros. Hoje em dia nós ungimos somente a fronte com o crisma, mas na antiguidade nós temos relatos que se ungia mais partes do corpo, não somente a fronte, mas a fronte como simbolizando a parte superior do ser humano. E enquanto o corpo é ungido com óleo visível, o homem é santificado pelo Espírito que dá a vida. Okay? Então, esse Espírito Santo, ele se faz presente para que nós sejamos cristificados, ou seja, ungidos pelo Espírito. E o que realiza tudo isso, pois, é essa ação sacramental do crisma, o Espírito Santo. Então, vejam aqui quantos elementos nós encontramos. Primeiro, toda a teologia sacramental, da confirmação. Depois nós encontramos também a dogmática sobre o Espírito Santo, ou seja, que ele também é igual ao Filho, então ele é da mesma substância do Filho e do Pai. Depois aqui ele não fala sobre a processão do Espírito, mas ele está sempre junto com Cristo, é dom de Cristo e do Espírito. Então ele tem uma ação em sintonia com Cristo, em harmonia com Cristo, não contra, nem menos, nem mais do que Cristo, mas é uma ação conjunta. Depois nós temos também essa catequese, a catequese 16, já não se trata de uma catequese mistagógica, mas de uma catequese aos catecúmenos, ou seja, aqueles que se preparam para receber o batismo. E essa catequese 16 é de Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Então vamos ler alguns trechos dessa catequese que nos fala sobre o Espírito Santo. Diz assim: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Cita o trecho do Evangelho de São João. Água diferente? Esta água que vive e jorra, mas jorra apenas sobre os que são dignos dela. Por que motivo o Senhor dá o nome de água à graça do Espírito Santo? Se pergunta São Cirilo de Jerusalém.
Certamente porque tudo tem necessidade de água. Okay? Então, por que a graça é comparada à água? Porque tudo tem necessidade da água, portanto, tudo tem necessidade da graça. Né? Nós podemos ver aqui que ele é anti-pelagiano muitas décadas antes de surgir a heresia pelagiana. Né? Então, olha só essa comparação. O Espírito, a graça do Espírito Santo é chamada água, né? A água que eu lhe der será nele uma fonte de água viva, jorrando para a eternidade. Por que água? Porque tudo tem necessidade de água. A água sustenta as ervas e os animais. A água das chuvas cai dos céus. Assim também a graça vem de Deus. Né? E embora caia sempre do mesmo modo e na mesma forma, produz efeitos muito variados. Assim também a graça de Deus, por mais que a graça seja a mesma, produz efeitos variados nas almas, de acordo com a predisposição que tem cada um para receber. De fato, o efeito que produz na palmeira não é o mesmo que produz na videira. E assim em todas as coisas, apesar de sua natureza ser sempre a mesma, e não poder ser diferente de si própria. Na verdade, a chuva não se modifica a si mesma em qualquer das suas manifestações. Contudo, ao cair sobre a terra, acomoda-se às estruturas dos seres que a recebem, dando a cada um deles o que necessita. Então, o Espírito Santo também, como essa chuva, como esse orvalho que desce das alturas, que irriga a terra, mas produz efeitos diversos. Né? A uns dá dom de profecia, a outros de sabedoria, a outros de conselho, a outro dá o dom de governo da igreja, a outro ele inspira dons de milagres, de curas, etc. O Espírito Santo, sendo ele uno, sendo ele indivisível, ele produz nas almas dons e frutos múltiplos, diversificados. Com o Espírito Santo acontece o mesmo. Então ele usa o exemplo da chuva, agora vai explicar. Sendo único, com uma única maneira de ser e indivisível, o Espírito distribui a graça a cada um conforme lhe apraz. E assim como a árvore ressequida, ao receber água, produz novos rebentos, assim também a alma pecadora, ao receber do Espírito Santo o dom do arrependimento, produz frutos de justiça. O Espírito tem um só e o mesmo modo de ser, mas por vontade de Deus e pelos méritos de Cristo, produz efeitos diversos. Então, o Espírito é único, mas ele tem uma diversidade de dons e de ministérios. O Espírito serve-se da língua de uns para comunicar o dom da sabedoria, ilumina a inteligência de outros com o dom da profecia. A este dá o poder de expulsar os demônios, àquele concede o dom de interpretar as sagradas escrituras. A uns fortalece na temperança, a outros ensina a misericórdia. A estes inspira a prática do jejum e como suportar as austeridades da vida ascética. E àqueles o domínio das tendências carnais. A outros ainda prepara para o martírio. Enfim, o Espírito manifesta-se de modo diferente em cada um, mas permanece sempre igual a si mesmo, como está escrito. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Então aqui nós vemos como o Espírito Santo, embora ele seja único e igual a si mesmo, ele, como essa chuva que cai do alto, ela santifica e produz frutos diversos, variados, faz florescer
o jardim, o pomar de Deus, com diversos frutos, com diversas flores. Né? E cada um na igreja, portanto, tem o seu dom, tem o seu ministério, tem o seu lugar específico, em virtude dessa força do Espírito Santo. E continua dizendo São Cirilo: branda e suave é a sua aproximação, benigna e agradável é sua presença, levíssimo é o seu jugo. Então o Espírito Santo é essa suavidade, essa presença agradável e benigna. A sua chegada é precedida por esplêndidos raios de luz e ciência. Ele vem com o amor entranhado de um irmão mais velho. Vem para salvar, curar, ensinar, aconselhar, fortalecer, consolar, iluminar a alma de quem o recebe, e depois, por meio desse, a alma dos outros. Quem se encontra nas trevas, ao nascer do sol, recebe nos olhos a sua luz, começando a enxergar claramente coisas que até então não via. Assim também aquele que se tornou digno do Espírito Santo recebe na alma a sua luz e, elevado acima da inteligência humana, começa a ver o que antes ignorava. Então, Cirilo aqui apresenta também o Espírito Santo como luz que ilumina. Ele que nos traz essa luz divina, portanto, ilumina também a nossa inteligência. Quantas vezes nós também, na nossa ação do dia a dia, invocamos e devemos sempre invocar a luz do Espírito Santo para tomar decisões corretas, para seguir o caminho verdadeiro que nos leva à santidade, nos leva ao bem, nos leva à virtude. Portanto, então, as catequeses de Cirilo de Jerusalém são um grande tesouro, tanto do ponto de vista teológico, dogmático, mas também do ponto de vista sacramental, do ponto de vista da vida e da história da Igreja no século IV. Então, desejo a vocês um bom estudo. Nos vemos na seguinte aula.